Companheiros e companheiras, hoje, 2023, hoje, 100 anos do nosso sindicato, fundado em 1923. E sempre nós tivemos a mesma característica, a luta pela defesa, pelos salários e pelo direito dos trabalhadores. Esse é o tom desde a fundação de 1923. E continuamos. Estivemos assim em 1930, quando veio o Estado Novo. O nosso sindicato estava mobilizando, questionando e reivindicando a organização sindical e o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Fizemos quando houve a primeira greve, em 1932, foi fruto de todo esse esforço. Depois nós conquistamos, em 1933, a jornada de trabalho de 6 horas, mas por 6 dias. Nós não estávamos satisfeitos e continuamos a nossa marcha, e junto com o conjunto dos trabalhadores, no sentido que nós queríamos. Nós queríamos a jornada de trabalho de 6 horas, mas por 5 dias. Mas antes de conquistar isso, nós conquistamos o direito à aposentadoria. Fomos a primeira categoria a ter o Instituto de Aposentadoria dos Bancários. Não existia aposentadoria no Brasil. E nós fomos o primeiro setor que conquistou. Depois disso veio comerciários, industriários, e que todos foram unificados na ditadura militar em 1967, no INSS. Então isso fez parte de um processo de luta e que nós trabalhamos com muito afinco. Em 1937, conquistamos a CLT, mas não do jeito que nós queríamos. Ela foi cópia dos direitos que existia na época na Itália, feito pelo fascismo, aonde veio a primeira providência foi acabar com os direitos dos trabalhadores e transformá-los em direito individual e tutelar os sindicatos. E a partir daí, nós vivemos um conjunto enorme de fases de intervenções no sindicato, de perseguições, de demissões, de prisões e de desaparecimento das nossas lideranças. Em 1943, nós conquistamos o primeiro dissídio, que também foi uma vitória, porque já era decorrência da mudança da legislação de 1937. Mas em todos esses períodos, nós fomos blindados pela opressão, no sentido de que havia intervenções constantes dos sindicatos, não no nosso, no conjunto dos sindicatos dos trabalhadores, porque essa era a regra que se praticava, essa era a regra que os patrões que dirigiam o Estado propunham. Em 1946, fizemos um conjunto de greves, e aí nós começamos a conquistar a jornada de 6 horas por 5 dias, ou seja, 30 horas semanais. Eu acho que isso vai mostrando que a nossa capacidade de organização, que era a capacidade de organização dos bancários e das bancárias, que embora na época as bancárias eram bem pequena a sua participação. Em 1954, o nosso sindicato foi precursor do Pacto da Unidade Intersindical, que foi dirigido pelo presidente da época, o Salvador Romano Lossaco, que também foi o que ajudou a construir e fundar o Diese, que é um elemento até hoje importantíssimo, e inclusive foi o seu primeiro presidente, que é um instituto que até hoje faz e defende os direitos dos trabalhadores. Agora, nós vivemos um momento bastante difícil, que é quando começa o processo de endurecimento. Mas mesmo assim, em 1961, fizemos um conjunto de greves nacionais, com 5 estados. Aí já colocava a necessidade de um contrato nacional. Aí que se inicia o primeiro debate sobre a desigualdade nas regiões do Brasil. A partir de 1964, nós tivemos um retrocesso e o nosso sindicato vai para a luta de resistência
como foram todos os sindicatos representativos que existiam na época. De 1964 até 1975 foi um momento de resistência política, de construção da oposição à ditadura militar, porque esse era o nosso papel. E em 1975 foi feita a primeira oposição brava, com capacidade, com mobilização, que foi encabeçada pelo Augusto Campos. E também, em 1978, nós ia ter as eleições e nós sabíamos, e os militares sabiam que nós íamos vencer as eleições. Eles adiaram as eleições para 1979 e mesmo assim, em 1979, nós vencemos e fomos o primeiro grande sindicato de trabalhadores que veio da transição da oposição para a situação. Não foi um processo de composição, foi um processo de luta, de capacidade para fazer esse enfrentamento. Agora, desse período todo, nós tivemos um período importante. Já foi dito aqui, em 1968 foi a conquista dos direitos das mulheres fazerem concurso público nos bancos, públicos, porque até então não tinha mulheres em banco público, elas eram proibidas de fazer. Aí as companheiras passaram a fazer parte do cotidiano e da luta dos trabalhadores. E isso só cresceu, né? Hoje nós vemos aqui Juvândia, Ivone, a próxima presidenta do sindicato, se ela vencer as eleições, lógico, a companheira Neiva. Mas eu também quero dizer que nesse período nós começamos um debate e um planejamento de que nós deveríamos ter uma campanha nacional de bancários. As nossas campanhas eram setorizadas, eram regionalizadas, havia diferença de salários, de direitos nas vastas regiões do Brasil. E começamos esse trabalho em 1975, em 1978, 79. O exemplo disso, nós tivemos greve dos bancários do Rio de Janeiro, aonde os bancários de São Paulo eram transportados de avião para furar a greve. E tivemos também a greve de 1979 em Porto Alegre, onde os trabalhadores bancários eram obrigados a pegar o avião e ir trabalhar no Rio Grande do Sul. E passavam a semana trabalhando no Rio Grande do Sul para furar a greve. E isso foi demonstrando a necessidade de que nós tínhamos que construir a nossa unidade nacional. E aqui é que eu quero fazer homenagem a dois companheiros que sempre discutiram isso com muita tranquilidade, com muita clareza. O companheiro Augusto Campos e o companheiro Luiz Guxiquem. Eles foram determinantes nesse debate. Ninguém acreditava nisso. E o companheiro Augusto Campos colocava: ou nós vamos fazer o trabalho da unidade nacional, ou nós vamos ser derrotados. E foi isso que nós fizemos quando vencemos as eleições e depois, em 1985, fizemos a grande greve nacional dos bancários, que foi o início das mudanças que nós tínhamos que fazer, que foi quando nós fizemos a primeira greve de bancos públicos e privados e conquistamos um direito sagrado da negociação coletiva e do respeito por parte dos banqueiros. Agora, eu acho que nós avançamos muito mais do que isso. Nós avançamos quando participamos de todo o debate da Constituição Federal de 88. Nosso sindicato teve uma participação grande, até porque em 1986 nós elegemos Luiz Guxiquem deputado federal constituinte. E aqui eu também quero render homenagem a dois outros parlamentares, que foram o companheiro Lossaco e o companheiro Frederico Brandão, de 75 até 1980. E depois da Constituição, com a saída de Guxiquem, nós elegemos o companheiro Ricardo Berzoini, que continuou a nossa trajetória de luta dos direitos dos trabalhadores na sociedade, no parlamento, mostrando a nossa capacidade de mobilização. E isso não é pouca coisa. Em 100 anos, nós tivemos uma quantidade imensa de mandatos parlamentares, representando os bancários e, acima de tudo, representando os direitos dos trabalhadores. Mas também
Se nós formos capazes de construir a convenção coletiva unificada e a unificação dos direitos dos bancários em 91, é preciso também relembrar que nós elegemos inúmeros deputados estaduais, entre eles Lucas Busato, Luizinho Azevedo, Luiz Cláudio em 2010 e Luiz Cláudio em 2022. Tudo isso também fez parte do processo de mobilização e da construção da unidade nossa no estado de São Paulo, onde a partir da greve de 85 nós passamos a dirigir uma quantidade imensa de sindicatos. E aí é importante ressaltar que a conquista de 1985 fez com que a gente conquistasse os sindicatos do Brasil inteiro. E também nesse período nós enfrentamos a luta contra a privatização. Nós tivemos a capacidade de enfrentar a luta de todos os bancos que foram privatizados, inclusive o banco do qual eu trabalhava, o Banespa. Foi uma luta dura, mas foi uma luta que nós conduzimos durante muito tempo para impedir a privatização. Depois que privatizou, nós conseguimos ainda continuar negociando e garantindo nossos direitos. E isso tudo foi feito com o apoio da categoria bancária, dos trabalhadores bancários. E quase finalizando, companheiros, eu quero dizer que nós construímos, em 1985, o Departamento Nacional de Bancários. Depois construímos a Confederação Nacional dos Bancários, que o primeiro presidente foi Ricardo Berzoini. Depois fizemos a Contraf, que hoje é atual presidente é a Juvande. Isso tudo para demonstrar que nós tínhamos e temos capacidade de defender os nossos direitos e, acima de tudo, de defender o direito de ter melhor participação na sociedade. Agora, nesse período todo, nós tivemos dezenas de companheiros que foram presos, demitidos, perseguidos, torturados, mortos, desaparecidos, e a todos eles nós temos que render a nossa homenagem, porque eles também fizeram parte desse processo. Se Augusto Campos e Luiz Guxiquem foram importantes para manter a questão o debate sobre a unidade nacional, foram importantes para construir a unificação nacional, todos esses companheiros que foram caçados, presos, todos eles são e foram importantes para a condução da luta. Agora, também quero dizer que a nossa homenagem a Augusto Campos e a Luiz Guxiquem se rende pela capacidade de ter debatido e construído a visão da unidade nacional, que foi em 2003 que nós reconquistamos com a unificação dos bancos públicos e privados, que o governo Fernando Henrique passou 10 anos tirando o direito da unidade, e nós retomamos ela em 2003. E isso foi um passo importante que está até hoje em vigor. Agora, quero finalizar dizendo uma coisa. Todos esses companheiros, todos os companheiros que participaram das greves, todos os companheiros que foram demitidos, todos os companheiros que foram presos e torturados, os que foram mortos, como o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, Aloysio Palhamo, foi morto pela ditadura no exercício do cargo. Todos esses companheiros, nós temos que levar a nossa solidariedade à sua família, porque eles tinham famílias, eles tinham pais, eles tinham mães, eles tinham esposas, eles tinham filhos, e é isso que nós temos que registrar. A nossa solidariedade tem que ser fundamental. Era isso, companheiros, que eu queria fazer. Homenagear aqui 2 companheiros que foram determinantes para a gente, que ajudaram a reconquistar nesse período, e que foram companheiros que ajudaram, que são Augusto Campos e Luiz Guxiquem. Era isso, companheiros, que eu quero dizer. Um forte abraço.